Boa noite, irmãos, graças e paz, sejam bem-vindos. Que bênção, né? Estamos no nosso culto de celebração e eu tenho certeza que você vai sair daqui com a palavra de Deus, amém? De mim, a única coisa que eu posso dizer é boa noite, seja bem-vindo. Estou botando aqui o cronômetro para não passar da hora, tá bom? Senão a gente passa aqui de 2 horas da manhã. Quem quer ficar aqui? Eu não quero não, quero ir para casa, que eu quero jantar. Mas se você faz expectativa no Senhor, né, aí você vai receber muito mais do que você pensa ou imagina. Amém? Antes de começar a ministração, né, eu quero dizer que você é bem-vindo, como a gente disse aqui, ao Verbo Portal Sudoeste, um lugar de unidade, crescimento e influência. Vamos dizer junto comigo? Diga, aqui é um lugar de unidade, crescimento e influência. Somos unidos, irmãos. Unidos nós vamos crescer. E crescendo nós podemos influenciar. Amém? Você pode estar fervoroso com isso, porque isso é a visão que Deus colocou no pastor presidente lá da sede, o pastor Tiago, e nós agarramos para essa região. Afinal, somos um, somos muitos. Amém? Glória a Deus. Seja bem-vindo a você que está aí na internet, no YouTube, compartilha essa mensagem, esse link, comenta aí, faz com que seja relevante isso para você. Senta na tua cadeira, fica tranquilo, né, que essa palavra de Deus, tem uma palavra de Deus específica para você nessa noite. Então, vou dar enquanto a gente começa aqui, dá tempo de você compartilhar, mandar um link para alguém enquanto a gente volta, tá bom? Então, glória a Deus. Irmãos, como você tem percebido, eu estava conversando com a minha esposa, né, Dani, e a gente tem ministrado, né, os valores do ministério, e essa semana eu estava perguntando ao Senhor, Senhor, o que é que nós vamos, o que é que eu vou falar para que as pessoas sejam abençoadas? E isso tem que começar a partir de mim também, eu preciso ser também abençoado, amém? E a palavra que veio a mim foi fé. Nós vamos falar sobre fé, amém? Fé está no nosso DNA, no DNA cristão, porque a Bíblia diz que o justo não vive sem fé, mas é necessário que a gente tenha fé para agradar o Senhor. E nós estamos falando sobre os valores do nosso ministério, o Ministério Verbo da Vida, e nós temos mais de 434 igrejas pelo Brasil e no mundo. Para você que está nos visitando e não conhece, somos Verbo da Vida. Em breve nós vamos ter aqui uma parede, amém? Nós vamos ter a logo, nós já temos a logo, o Ministério da Igreja Verbo da Vida, que é essa aqui, ó. Nós vamos colocar ela aqui e nós vamos também, em breve, já estamos preparando aí para a gente fazer a nossa fachada, amém? Você pode dizer um aleluia? Isso, estamos avançando, irmãos, né? Não para nossa soberba, muito pelo contrário, para que isso seja visível, né? Lá em, se eu não me engano, em Abacuque, diz, escreve a visão, para quem passar correndo, veja. Então nós vamos colocar aqui, Igreja Verbo da Vida, né? Não levantando a denominação, mas ser um farol para ensinamento da fé, amém? Então, valores do nosso ministério tem valores, assim como colunas, eu gosto sempre de dizer isso. E semana passada, Dani ministrou sobre integridade, que também é um valor do nosso ministério. Eu falei sobre unidade, depois amor, né? Então são 10 valores, que é unidade, é fé, unidade e amor. Vou tentar lembrar assim de cabeça. Integridade, edificar pessoas, fé, eu falei, unidade, coração para servir, fervor de espírito. É melhor eu abrir aqui, irmãos. Você pode me dar, Dani vai abrir aqui, enquanto a gente vê isso aí. Porque, irmãos, nós vamos falar sobre fé. Porque fé, há 35 anos, mais ou menos, fez com que o apóstolo Bud, fundador do nosso ministério, ele veio dos Estados Unidos com uma palavra, e a palavra era, vá ao Brasil e ensine fé ao meu povo. Então, tem aqui algum estrangeiro aqui? Tem não. Quem é brasileiro aqui? Pronto. Então Deus falou com Abraão, não, o pastor Bud, para vir dos Estados Unidos para ensinar fé a mim e a você. Então isso é um fruto, né, de tudo isso que aconteceu. Eu não sou paraibano, né, minha esposa é paraibana, eu vim da Bahia, né, não sou preguiçoso, como muita gente diz, que baiano é preguiçoso, muito pelo contrário, quando a gente se conheceu, casamos em 4 meses, né, e não aconteceu nada de errado, a gente casou por direção, tá aí Eugênia, que conheci na casa da nossa irmã Eugênia, aí, Dani, que casa abençoada, não foi? Conheci minha esposa e vim para cá para fazer o rema,
Então, né, essa palavra que Deus falou com o apóstolo Bud fez com que eu viesse da Bahia para cá, para estudar a palavra. E olha só, irmão, tem 16 anos que eu vim, já viajei para outros lugares com ela e voltei para cá, e olha onde a gente está. Por causa de uma palavra, veio, tocou no nosso coração, eu vim fazer o rema, Deus nos instruiu, estamos aqui à frente da igreja. Que bênção! Aonde é que você pode chegar? Você já imaginou? Pela fé. A fé pode levar você a lugares que você nunca imaginou. Amém? Você pode dizer isso para o seu irmão? Diga, a fé pode levar em lugares que você nunca imaginou. Então, irmãos, os 10 valores do nosso ministério, as 10 colunas que sustentam o nosso ministério, ou que nós somos baseados nisso, é vida de fé, unidade e amor, integridade, alegria e paz, firmeza doutrinária, fervor de espírito, coração para servir, edificar pessoas, excelência e vida abundante. Vamos falar sobre fé. Diga comigo, fé. Amém? Depois você vê lá na internet, verbodavida.com, conhece o nosso ministério, e eu tenho certeza que você vai ver que é uma grande obra para que as vidas sejam alcançadas. Abre tua Bíblia, por favor. Enquanto você abre aí em Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1. É um texto conhecido. Todos abriram? Aleluia. A hora corre, viu? Você está bem? Está bem confortável aí? Está bem. Então vamos ingressar nesse ensinamento que vai edificar a nossa vida. Amém? Todos abriram? A Bíblia diz assim, tenho certeza que tem, todas as versões são iguais, mas diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. Vamos ler mais uma vez? Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. O versículo 2: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Quem são os antigos? Os profetas. Amém? Queria que você fechasse seus olhos para a gente orar. Pai, obrigado, Senhor, nós damos graça, Pai, pela confiança que nós temos, Pai, em Teu nome, no Teu ensinamento, na Tua inspiração, Pai. Somos gratos, Pai, porque Você nos fez para isso. Nós não temos medo, tanto de receber como de ensinar, Pai, porque Você nos instruiu, e o Teu Espírito de ensino, Pai, uma unção de ensino nessa noite, para que a gente possa sair daqui regozijados, edificados, Pai, acrescidos, Pai, da Tua palavra, para que a gente possa avançar e crescer no propósito que Você tem na nossa vida, Pai. A Tua palavra diz que o justo viverá da fé, e pela fé, em nome de Jesus, damos graça, Pai. Repreendemos toda obra do diabo, todo sofisma, Pai, e nos guia, nos instrui, Pai, a ensinar, porque esse é o momento, Pai. Nós estamos com o coração aberto para receber a Tua palavra, em nome de Jesus. Diga amém. Irmãos, vamos passear um pouco pela Bíblia, e eu tenho certeza que não vai ser enfadonho, porque a Bíblia, ela não se renova, o que se renova são as misericórdias. Amém? Então, como a gente leu lá em Hebreus 11, versículo 1, diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se vê. O que é que você não tem visto, mas tem ouvido? Não é verdade? O que é que a gente tem ouvido, né? Crise, né? Muita coisa, o preço está alto, há dificuldade. E essa palavra fé, no grego, é pistis. Ela significa a convicção baseada no que não se vê. Pistis significa firme convicção. Convicção baseada que se vê. Então, fé, segundo o dicionário brasileiro normal, né? Ela significa crer, ter confiança, acreditar. E às vezes quando a gente fala sobre a fé, a gente está sempre relacionado a um sentimento, né? E não tem nada a ver. A Bíblia diz que a fé é a certeza, não é uma dúvida, não é um talvez. Então toda vez que você falar de fé, você tem que estar sempre na sua mente que é a certeza. Você tem que estar convicto, tá bom? E isso a fé ela não despreza o que está acontecendo, muito pelo contrário. Se a Bíblia diz que nós somos sarados e curados, nós somos sarados e curados independente de.
Se a Bíblia diz que você é suprido, como a Bíblia diz lá em Salmo 23, que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, não vai faltar. Pode estar naquele momento sem, mas não vai faltar a questão financeira, não vai faltar paz, não vai faltar o amor, como eu ministrei há 15 dias atrás, porque a Bíblia diz que Deus derramou o amor dele no seu coração. Quem derrama é muito, não é uma gotinha, tá bom? Então você pode fazer isso. E a Bíblia, o versículo 1 de Hebreus 11, ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Então, todo quinto dia útil do mês, eu espero receber meu salário. Quem tem essa perspectiva de recebimento? Então, todo mês, graças a Deus, onde eu trabalho, é sempre fiel, nunca atrasou, né? Graças a Deus, quase 10 anos de trabalho, né? No Ministério de Excelência, nunca atrasou. Então, por causa dessa experiência, eu tenho a certeza que nunca vai atrasar. Como eu tenho a certeza, eu vim com minha família, cheguei aqui, nós abrimos a porta da igreja, e eu tinha a certeza de que as pessoas estariam junto conosco trabalhando para receber vocês, tá bom? Então isso é uma certeza natural. Eu tenho a certeza que quando terminar o culto, eu vou para minha casa e eu vou jantar, que eu não jantei. Você também tem essa certeza? Não tem vergonha não, irmão. Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e habitamos no corpo. Nós precisamos alimentar nosso corpo. Inclusive, antes de você sair, para você não sair tão, eu não vou dizer ansioso, tão faminto, né, nós temos o verbo lanche, que é coxinha, né? Coxinha de frango, é? Eu nunca comi, porque toda vez quando eu chego ali, acaba. Graças a Deus, né? Então, nós vamos ter coxinha de frango ali, ao valor de R$4, né? Amém? Então, você tem a certeza que quando sair vai ter. Eu não sei se eu vou ter, porque toda vez vocês compram tudo. Graças a Deus. Mas a convicção de fatos que não vemos. O que é que a gente não está vendo, que a gente está crendo? Irmãos, por causa da palavra que Deus colocou no pastor Bud, nós viemos para cá, ele veio para o Brasil, ensinou durante mais de 35 anos, ele partiu para a glória, mas a Mama Jane, que é a esposa dele, que a gente chama carinhosamente, ainda está viva. E nós pretendemos, em nome de Jesus, né, trazê-la um dia aqui, para que ela possa ver e contemplar uma das mais igrejas que Deus colocou no coração do pastor Bud. Então, isso mexeu no nosso coração, irmãos, e mexeu tanto que nos trouxe a um chamado. Amém? Então, há mais de 5 anos, a gente estava ali fazendo cultos na nossa casa, né? Por causa disso, a gente declarava, vai ter uma igreja aqui no Verbo Portal Sudoeste, né? Nós declaramos, nós chamamos a existência, e muitas vezes, se você entrar lá no nosso Instagram, né, Jans Daniele, você vai ver lá que tinha fotos de 2017, onde a gente fazia culto, só eu, minha esposa e meus filhos. Isaac era pequenininho, 10 anos mais ou menos ele estava começando a tocar, e a gente colocava eles para ler a Bíblia, e a gente fazia cultos e chamava a existência. E eu quero que você olhe, por mais que você esteja em qualquer lugar aí, e olhe ao seu redor, o que é que está acontecendo aí, irmãos? A gente estava convicto de fato que não via, a gente estava vendo vocês aqui sentados. A gente estava vendo o departamento infantil aqui em cima. Você está entendendo, irmãos? Que a fé, ela é a certeza das coisas que se espera. E a convicção de fatos que não vemos. Amém? Aleluia. Então, fé em Deus é a convicção do que ouve pela palavra. Quando a gente ouve a Bíblia, a gente ouve a palavra, a gente lê a palavra, isso nos traz convicção. Se você fica assistindo jornal, né, mataram fulano, o assaltante ali, olha, eu não dou um dia, eu não dou uma hora, você já vai sair com medo, porque é aquilo que você está alimentando. Se você se alimenta de uma boa comida, né, eu vou dizer o meu caso, né, não que eu me alimentava mal, mas eu estava com um costume, né, dormia pouco, muita coisa para fazer e me alimentava de qualquer jeito. E a minha pressão, ela subiu. Então, de 15 dias para cá, o que é que eu tenho feito? Tenho me alimentado direito, eu tenho dormido, e eu vou dizer, é impressionante como ela volta ao normal. E tenho feito caminhada, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo, né? Amém? Então, cuida você também aí. É uma convicção que a gente tem que ter de cuidar do nosso corpo, tá certo? Então, daquilo que você ouve, aquilo te alimenta. Então, se você alimenta de coisa ruim,
o seu corpo ele vai ter consequências ruins. Se você alimenta da palavra, é para vida e paz. Você vai ter sabedoria. Quando chegar algo para você, você vai saber lidar com aquilo, porque você vai estar com a palavra afiada na sua boca, tá bom? Não é para você pegar a Bíblia e botar dentro da boca, que não tem condição. Aí é você se alimentar lendo ela, porque quando vem, o gás vai aumentar, aí você, o gás vai aumentar, vou gastar mais dinheiro, aí depois você para, não, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Se Deus me colocou na terra, Ele vai cuidar. Eu nunca fui dormir, eu e minha esposa, 16 anos, casados, nunca fui dormir com fome. Fui dormir e comi pouco em algumas coisas, mas nunca dormi com fome. Tinha bolacha creme crack, tinha café, mas também já dormi comendo muito bem, graças a Deus, mas nunca dormi com fome, porque Deus nunca me deixou, amém? E nunca me deixará, e nem deixará vocês. E nós precisamos colocar fé nisso, tá bom? Porque essa onda de medo, esse espírito de medo que tem rondado sobre o mundo por causa do Covid, né? Principalmente pela questão social, que a gente não teve mais aproximação com as pessoas, e o sentimento que vem é, eu estou desprezado, eu estou abandonado, e Deus não tem isso para ninguém, amém? Você pode dizer comigo isso? Deus não me abandona, Deus está comigo, porque eu tenho fé, amém? Então a fé ela tem uma importância para nós. Qual é a importância? Eu queria que você fosse lá para o versículo 6, do mesmo capítulo 11, de Hebreus. A fé ela tem uma importância. E essa importância, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Quem é que crê aqui que Deus existe? Amém. Quem já viu Deus? Como é que você sabe que Ele existe? Oi? Convicção, mas ninguém nunca viu Deus, né? Moisés que viu só assim o relance das costas, né? Mas como é que a gente crê, né? Olha para o seu irmão aí. Você sabia que Deus está dentro dele? E Deus nos fez a imagem e semelhança, né? Eu sei que Deus não se parece fisicamente comigo, acho que Deus deve ser mais bonito. Mas eu falo na questão das atitudes. Amém? Quer conhecer quem é discípulo? É aquele que anda em amor. Não, quer conhecer o discípulo de Jesus? É aquele que anda em amor. Continuando o versículo. Portanto, é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe. E, é uma conjunção adjetiva, né? Aí diz assim, que se torna galardoador do que os buscam. Sabe o que é galardoador? É aquele que dá presente. Obrigado, Marcos. Aquele que dá presente. Então nós temos que crer, nós precisamos ter fé e ainda só crer que Ele existe e que Ele é galardoador daquele que o busca. Então, se você está aqui, você não está me buscando, porque tem pessoas que não me conhecem, como eu sou, tem algumas pessoas que conhecem, está mais próximo, mas tem pessoas que não conhecem. Mas você está aqui por causa de Deus, não por mim, mas por causa de Deus que está dentro de mim. Eu estou falando, inspirado pelo Espírito, você está aqui. Aí você está buscando, aí o que a Bíblia diz? Que Ele é galardoador, ou seja, Ele dá presente a quem busca a Deus. Amém? Gostei, a Diele disse, eu queria só interromper. Já era uma ideia que a gente tinha lá, eu vou só dar um parêntese, é uma coisa que eu quero implantar, que eu vi lá em Porto Alegre, quando eu viajei agora em setembro, é que no culto de celebração, antes da palavra, fazer o check-in daqui. Então, nos próximos cultos, nós vamos, antes da palavra, nós vamos tirar uma foto e marcar a igreja, e eu acho que isso vai ser bem relevante para a gente fazer a igreja crescer. Me lembrou, viu, Diana? Então a gente precisa crer que quando a gente se aproxima de Deus, Ele dá presentes. Que presentes é esse? É só dinheiro? É carro? Não, Ele dá paz, Ele lhe dá sabedoria, Ele dá instrução para que você possa servir na igreja, né? Ele dá mais graça, alegria para você servir, né? Porque se você olhar para a nossa igreja, aparentemente o prédio é pequeno, mas nós temos muitas coisas para a gente estar avançando aqui e crescer, tá bem? Nós temos um grande departamento infantil, nós temos um grande ministério de música, né? Nós temos um grande corpo ministerial, né? Ele falou, e temos outras coisas, principalmente no culto de jovens, né? Creia nisso, declara, né? Que nós vamos ter um culto de jovem abençoado, independente da sua idade. Eu mesmo vou estar aqui,
meus 45 anos, vou estar aqui feliz, alegre, botar um tênis, vou botar uma camiseta para parecer um jovem, né? Eu tenho vontade de pintar o cabelo, mas Dani não deixa, né? Já está ficando grisalho. Amém? Então, eu tenho uma certeza que eu estou ficando velho. Essa é uma certeza natural. Amém? Então, nós precisamos ter, a fé ela tem essa importância. Nós precisamos crer, quando a gente se aproxima de Deus, Deus dá presente a você. Então, não fica preocupado. Eu só vou atrás de Deus para receber uma coisa. É isso mesmo, irmão. Deus dá. Deus é presenteador. Ele é galardoador. Agora, faça a coisa certa. Tá bom? Diante de Deus você precisa fazer a coisa certa. E uma das maneiras de fazer a coisa certa é você agir em fé. Diga, agindo em fé. Amém? Então, a fé liga o físico ao espiritual, o natural ao sobrenatural. Então, eu declarava com minha esposa, Pai, obrigado, Senhor. Quantas vezes a gente dizia? Nós declaramos uma igreja verbo da vida, e eu dizia assim, um dia nós vamos passar e nós vamos ver assim uma igreja com uma placa verbo da vida, e já está começando a chegar, está sendo preparado para a placa chegar, amém? Amém? Isso é uma verdade, não é para nossa soberba, como a gente já disse. Não tenho nenhum problema em dizer isso, irmão. Eu digo para que você se anime, porque vai entrar aqui um grande exército, para a gente alcançar essa região essa região sudoeste de Campina Grande. Você já viu aqui embaixo que está sendo construído um novo bairro? Eu não sei nem qual é o nome dele. São muitas casas. Eu acho que tem mais de 2.000 casas ali, né? Camerinho sabe, né, Camerinho? Ali. Então, a totalidade aqui chega a quase 25.000 pessoas na região toda. E aqui no bairro é quase 12.000 pessoas, só no bairro. Mas na região sudoeste é quase 25.000 pessoas. Nós queremos só 1%. Amém? 1% dessa região nós vamos alcançar. Vai dar uma média de 250 pessoas, mais ou menos. Mesmo que a gente faça culto ali fora, mesmo que a gente faça 2 cultos, mas nós já estamos nesse nível de declaração de fé, irmãos. Porque nós não estamos vendo e já estamos declarando. E nós vamos encher aqui. Amém? Você está animado com isso? Amém. Você está assustado? Não fica assustado, amém? Então, nós temos uma maneira de como obter essa fé. Então, se você tiver, meu Deus, isso é hilárico, né? Ficar falando assim, fé, eu vou declarar um carro, eu declaro um filho, né? Então, isso é estranho para você. Mas, olha, eu queria que você abrisse lá em Romanos 10. Abre lá, por gentileza, em Romanos 10. Diga um aleluia para você se animar. Eu estou animado. Estou animado, viu, irmão? Eu quero essa igreja bem animada mesmo. Eu gosto de animação, apesar de ser calmo, tudo. Mas eu prefiro uma animação do que um desanimado, tá bom? É melhor você frear do que puxar, né? Porque frear você bota só o pezinho ali no carro. Nosso carro, ele descarregou a bateria pelo uso e para frear é só apertar o pezinho. Agora para empurrar um carro, meu Deus do céu. A gente bota a língua até aqui. Então é melhor uma igreja animada. Eu quero a igreja da gente animada, vivendo em fé, convicta na palavra. Então Romanos 10, 17. Vamos correr que a hora está passando rápido. Meu Deus. Jesus. Romanos 10, 17. A Bíblia diz assim: e assim a fé vem pela música, e ouvindo música pela palavra de Deus. É assim que está na sua Bíblia? Como é que diz? A fé vem pelo... Pronto. O que é que está acontecendo agora? Eu estou ministrando a palavra, eu não estou falando nada de mim. A sua vida ela está sendo estimulada à fé. Aí ela vai ser estimulada ao amor, a um crescimento espiritual, para que você possa fluir servindo ao Senhor. Servindo onde você está trabalhando. Você sabia que você está servindo? Você está mostrando Deus. Você está mostrando o caráter amoroso de Jesus. Ali onde você está trabalhando, não importa o trabalho que você faz, mas seja dedicado e sirva com todo interesse. Amém? Então essa é a forma que a gente pode obter fé. Não tem como eu falei no começo, você obter fé assistindo jornal. Não que é contra, eu assisto jornal, mas eu não fico vibrado direto assistindo. Morde, fulano roubou, a casa teve um arrombamento. Quando eu vejo, eu sei que a minha casa está segura, porque a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem. Amém? Então isso
Você tem que estar lendo a Bíblia, você tem que estar sempre pronto para quando vier as dificuldades você apresentar a palavra. Amém? Abre tua Bíblia também em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7. A fé nos torna inabalável quando ouvimos e consideramos. Porque só ouvir, você vir ouvir, ouvir, vou para casa. Mas quando você ouve e considera, é algo diferente. Nós precisamos considerar. Como é esse considerar? É atentar. Por exemplo, a minha esposa, ela gosta de dar conselho, como toda mulher, né? E às vezes a cabeça da mulher é muito rápida, a dos homens é um pouco lenta, porque o homem trabalha por caixa, né? O homem trabalha por parte. Não, eu preciso resolver isso, eu faço isso, depois eu faço isso. A mulher não, eu tenho isso para tudo para fazer, aí começa, faz um bocado de coisa. Então, os conselhos que ela dá, quando eu não demonstro consideração, isso traz tristeza para ela, porque Deus levantou a mulher para auxiliar o homem. Você sabia dessa? Olhe para a sua mulher que você está casado aí, né? Ela foi feita para você, somente para você, para lhe dar auxílio, tá bom? Ok? Diga aos homens assim, eu vou atender o conselho. Ixi, como foi baixinho. Precisa fé, né, irmão? Mas há uma diferença em ouvir e há diferença em atentar. O que é atentar? Ela falou isso. Eu vou ter cuidado porque ela falou, realmente ela está certa ou errada? Está certa. Ou então está errada. Então eu vou ponderar. O que é que a Bíblia nos fala? Aí esse versículo diz, Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O que é que eu estou errando, que eu estou me apertando financeiramente? Aí se conserta. Aí você faz, agindo certo, as coisas vão ficar certas. Então faz o que é certo, considera a palavra, amém? Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Todos abriram? Eu ainda não abri. 24 a 27. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as praticam, será considerado um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem já brincou aqui de fazer castelo na areia, na praia? Quem já brincou? Né? Aí a primeira ondinha bem baixinha que vem, o que é que faz? Destrói logo, né? E na descida de Queimadas, quando você vai para Queimada, tem uma casa bem alta, construída numa rocha bem grande, né? Então, praticamente ela vamos dizer assim, ela é quase inabalável, a não ser que chegue lá e alguém quebre, né? Mas chuva e vento, só se for um vento muito forte para derrubar aquela casa, porque ela está firmada sobre a rocha, né? Eu gosto de dizer, eu quero que você veja, né? Ou esse prédio, não foi a gente que construiu, mas ele tem colunas visíveis, né? Aqui, são isso que segura o prédio. Se a gente fizesse um prédio aqui sem essas colunas, o prédio cairia. Você não teria segurança, eu mesmo não ficaria, né? Então nós compramos nossa casa porque a nossa casa ela tem colunas que a gente pode construir em cima. Mas olha aqui o que a Bíblia diz no versículo 28. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E se você ler, vai dando continuidade, vai falar sobre o imprudente, que é aquele que construiu na areia, ou seja, sem fundamento, construiu de qualquer jeito. E aqueles barracos, né, que caem lá no Rio de Janeiro, quando chove, em São Paulo, tudo aquilo ali foi porque foi construído em um lugar que não foi, né, apropriado, e nem da forma apropriada. Mas também pela foto, pelos vídeos nos jornais, você viu que tem prédios e casas grandes lá, porque a chuva, quando ela vem, a dificuldade, ou até a pressão daquilo que é normal, né, ela vem para todo mundo, né? Então ela vem pelos fracos e vem para quem construiu, bem para quem não construiu. Quem é que vai cair? Quem foi imprudente. Então aquele que ouve a Bíblia, se ela diz que você tem que fazer coisas, tomar cuidado ou tomar atitudes e você não faz, você vai ser um construtor imprudente. Se você constrói ou faz sua vida baseada no amor, se você vê dificuldades na sua vida e você não traz a palavra para ela, para crescer e avançar, ou se você vê dificuldades e traz a Bíblia, traz os versículos para a sua vida, para a sua realidade, você está sendo prudente e isso você vai crescer. Amém? Amém. Aleluia. Abre também sua Bíblia em Romanos 12.
Vamos terminar no tempo, irmão, não fica apressado. Nós estamos diante do Pai, né? E diante do Pai, o Pai não é nervoso, Ele vai querer ver você, vai querer olhar nos seus olhos. O Pai quer dizer a você o que não está correto, né? Eu acho interessante, antes de a gente falar sobre isso que eu estou falando, do Pai, os meus pais, eu cresci separado dos meus pais, e eu liguei para o meu pai para desejar o feliz aniversário dele. Na verdade, ele ligou para mim para desejar o meu aniversário, e nunca, raramente a gente se vê, né, pela questão da distância. Tudo bem que meu pai tem um relacionamento bem, mas ele ligou para mim e me deu conselhos. É engraçado, né? Porque meu pai, ele tem uma autoridade de pai, ele não deixou de ser meu pai por isso. E passei um tempo sem falar, mas ele ligou, ele deu conselhos a mim, mas é meu pai. Então você está nessa noite aí recebendo conselho do Senhor, para a sua vida de fé ela ser acrescida. Porque no final da ministração nós vamos ter um momento prático, né? A Diane participou de uma conferência e teve a parte teórica e teve a parte prática. Aqui na igreja, eu gosto disso no culto de oração. Nós somos ensinados sobre oração. Você que não veio para o culto de oração, venha, que é um momento glorioso. Nós somos ensinados sobre a palavra. Depois nós vamos praticar aquilo que nós aprendemos. Amém? Abre lá em versículo 3 de Romanos 12 e diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que foi repartida a cada um. Então, cada um tem uma medida de fé. Olha para o seu irmão e veja aí a medida de fé dele. Você está vendo? Quem consegue ver a medida de fé? Ninguém vê. Nós vemos a atitude de fé das pessoas. Tá bem? Isso é que é mensurável. Mas cada um... A Bíblia diz que ninguém aqui nesse versículo, eu posso resumir, ninguém pode dizer, eu não tenho fé, eu queria ter tanta fé de fulano, eu não tenho fé para crer nisso. Você tem uma medida. Agora essa medida nós vamos aprender hoje como é que a gente faz, moldando ela para que ela possa crescer e não diminuir, tá bom? Então abre lá em 2 Tessalonicenses. Enquanto você abre, dá um aleluia aí para te animar. Diga aleluia, estou aprendendo sobre fé. Diga comigo, estou aprendendo sobre fé. Diga, é um fundamento. Isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Eu vou ler para que a gente possa ganhar tempo, amém? Diz assim, irmãos, cumpre-nos dar sempre graças no tocante a vós outros. Isso era Paulo falando aos Tessalonicenses. Vírgula, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então, tanto a fé como o amor vai aumentando. Então, é possível você aumentar o nível de fé. E que fé é essa? Quando a gente fala de fé, irmão, não fica focado somente na questão financeira. Eu tenho que comprar um carro, eu tenho fé para comprar uma casa. Não é só isso. Até mesmo, irmão, para você perdoar alguém, você precisa exercer fé. Como? Pegar a fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se espera. Então, eu espero fazer isso, eu posso fazer, tá bom. Mas um fato que não estou vendo, eu não consigo perdoar fulano, mas a Bíblia diz que eu tenho uma medida de fé, o meu amor o amor dele foi derramado no meu coração. Então você pega, é como se fosse uma receita, né? Vou botando isso, então eu vou pegando os versículos e a Bíblia diz que eu posso perdoar. Então a Bíblia está dizendo, então eu vou e perdoo. Fulano, eu te perdoo. Pronto. Aquilo ali, de repente, é algo para você, como uma tirada de uma tampa que estava entupindo algo. Porque você exerceu fé e não tem nada a ver com sentimento. Diga comigo, fé é diferente de sentimento. Diga, fé é certeza. Amém? Então, que fé é essa que eu estou falando? A fé na Bíblia. É aqui, o que está escrito aqui você tem que crer. Não o que eu estou falando. Que eu posso dizer, você é um cachorro, você é um gato. Gato, aí você, eu não sou gato, sou uma pessoa. Gato, aí depois você fala, eu não posso nem miau. Miau. Eu não posso sair até no verbo mois, sair misericórdia. Entendeu? Então não posso dizer que você é um animal, você é um ser humano.
Você tem a convicção de que você é um ser humano, porque a Bíblia diz que Deus fez o homem, Deus fez os animais. Vou cortar isso aí. Amém? Então vamos ver, né? Se Deus colocou uma medida, ela é aumentada. Mas eu quero ver com você a fé pequena. Vê lá em Mateus 14, 31. Corre lá para que a gente possa praticar ainda essa noite. Mateus 14, 31. Nós vamos ver uma fé pequena. E não é disso que Deus está se agradando. Né? Deus se agrada de exercer fé. Mateus capítulo 14, versículo 31. Todos acharam? Então, essa passagem aqui é quando Pedro ele se afoga, né? E acontece tudo aquilo. Quando Pedro queria andar sobre as águas, isso é um fantasma, aí ele viu as ondas, né? Eu estou falando rápido, resumindo. Mas quando ele viu as ondas, que hoje são os problemas, as dificuldades, né? E uma das áreas que eu gosto, eu sempre falo isso, que o diabo, quando eu era criança na igreja, sempre caía uma pessoa endemoniada na igreja, todo mundo tinha medo, o povo corria, né? Mas hoje a gente não tem visto mais possessão caindo a pessoa. O que é que a gente tem visto? Pessoas com depressão. O diabo está aqui na mente, tentando entrar na mente das pessoas, trazer, né, sentimentos de derrota, sentimento de desprezo, que eu não posso, que eu não consigo, que eu sou fraco. E isso é uma mentira do diabo. Diga, isso é uma mentira, porque a Bíblia diz que Deus nos fez forte. Deus nos fez corajosos. Se a Bíblia diz que Deus habita em nós, a Bíblia diz que maior é o que está em nós do que está no mundo. O que é que está no mundo? Tristeza, os demônios, a falta, a depressão. Amém? Versículo 31, aí Jesus fez isso. E prontamente Jesus, estendendo a mão para pegar Pedro, né, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele tinha a oportunidade de exercer ali a fé. Se ele tinha crido, Pedro foi o único homem que andou 2 vezes sobre as águas. Ele foi, depois caiu, depois voltou com Jesus. A Bíblia não diz que Jesus tomou ele pelos braços. A Bíblia diz que Jesus pegou ele pela mão, e isso significa que Jesus levantou e ele de novo foi andando sobre as águas. Quem já andou aqui sobre as águas? Ninguém, mas Pedro andou. Pedro exerceu a fé. Então vamos ver uma fé grande? Vai lá em Mateus 8, 10. Deus quer que você tenha uma fé, não é exagerada não, mas uma fé baseada na palavra, crendo que Ele disse. Aí você pode estar perguntando, né? E qual foi a palavra que você segurou para abrir aqui a igreja, né? Lá em Marcos 16 diz: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Lá em Mateus também diz que a gente deve ir em Samaria, até os confins da terra, né? Os meninos do meu trabalho dizem que aqui era para ter colocado o Verbo da Vida Portal Sudoeste, um lugar de terra distante, porque aqui é bem longe, né, a nossa região sudoeste, mas eu gosto demais de morar aqui, não me vejo morando em outro lugar, gosto demais, mesmo que quando a gente dá uma subida assim na janela, a gente já vê Boa Vista aqui, né, porque eu tô pertinho, mas aqui é uma fé grande. Eu falei só isso para descontrair vocês, amém? Então a fé grande, versículo 10 do capítulo 8 de Mateus, diz assim: ouvindo isto, admirou Jesus, né? Admirou Jesus e disse aos que seguinte: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. O que foi que aconteceu aqui? A filha de um grande homem, um soldado, se eu não me engano, tinha que levar, queria que Jesus fosse lá. Jesus, se eu vou, aí o soldado disse: não precisa, basta uma palavra que ele vai lá e diz e vai ser curado. Então foi essa grande fé em acreditar no que a Bíblia diz. Não foi nem a fé de Jesus botar as mãos, porque Jesus estava indo para fazer isso, porque Jesus já sabia o nível baixo de fé que o povo tinha, mas por causa da palavra que foi lançada, o soldado foi curado. O centurião. Isso, muito bem. Eu queria falar sobre 3 tipos de fé,
a fé natural, a fé mental e a fé bíblica, que é isso que a gente está falando, né? A fé natural, ela tem convicção comuns nas coisas naturais. Se eu pegar esse microfone aqui e eu soltar esse microfone, ele vai quebrar. Isso é uma fé natural. Se eu pegar isso aqui e jogar na cabeça de alguém, vai machucar e eu posso levar um processo por causa disso. Isso é uma fé natural. Por isso que eu não jogo. Às vezes dá vontade, né, irmão? Tuf na cabeça. Não, brincando. Mas a fé natural é isso, são coisas naturais. Mas a fé mental é aquela fé que você ouve a Bíblia, que coisa linda a palavra, que palavra maravilhosa. Quando sai, não pratica. Então essa é a fé mental. Eu acredito tanto, que palavra abençoada, oh glória a Deus, eu recebo. Aí sai, não pratica. Agora a fé bíblica, ela tem a convicção que a palavra de Deus diz e age à altura. Tá bom? E é essa fé que nós precisamos ter. Diga comigo, é essa fé, a fé bíblica, que eu preciso fazer. Amém? Então tem uma forma da gente liberar essa fé. Se tem uma fé dentro, a gente pode crescer, a gente pode aumentar ela. A Bíblia diz que é necessário uma fé grande para que a gente possa estar agradando a Deus. Mas como é que eu libero essa fé? Né? Abre lá comigo em Romanos 10. Não tem aquela expressão, o pulo do gato, né? Já viram essa expressão? Pronto. Essa é a dica bíblica para que você possa liberar fé, a começar a agir em fé, para que você possa ter experiências em fé, no carro, para comprar uma casa, para ter um filho, né? Para o filho estar com um mau comportamento, você declarar sobre o filho, ver circunstância no seu trabalho, ver circunstância aqui na igreja, na parte física, na parte estrutural, enfim, é dessa forma. Abre lá em capítulo 10, versículo 8 e 9, e diz assim a Bíblia, Marcos 10, irmão, Romanos capítulo 10, desculpa. Capítulo 10 de Romanos, versículo 8 e 9 diz assim: porém, o que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. O 9: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crede que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, por que é necessário a gente falar? Né? A gente está crendo, estou crendo, meu Deus, estou crendo tanto, aleluia, e fico lá calado. Estou crendo, ninguém, nem você mesmo vai entender o que você está crendo. Porque nós somos um espírito, possuímos uma alma e habitamos um corpo. E nós temos um ouvido, nós temos os 5 sentidos. Então nós também, nossa alma precisa ouvir o que nós estamos falando. Então o que diz aqui? Se tu com a tua boca confessar. Por que nós temos que confessar? Nós precisamos falar. Aquilo que nós cremos não pode só estar aqui dentro, tem que colocar para fora. É uma lei. Se você for lá para Gênesis, nos primeiros versículos, quando Deus vai formando a terra, ele disse, haja. Você acha que precisava Deus falar? Precisava não. Eu acho que se Deus fizesse só assim, piscar só os olhos, tudo já estava feito. Mas ele nos ensinou algo. Nós precisamos falar. Você precisa falar. Diga comigo, eu preciso falar. Eu não preciso só crer. Diga, pode repetir, eu preciso crer e falar. Pronto, essa é a grande chave. Abre também comigo lá em Marcos 11. Glória a Deus, amém? Você pode dar um aleluia, viu? Para o ambiente ficar bem animado, viu, irmãos? Fica tranquilo, aqui você está livre, aqui você pode. Aqui é a casa do seu pai. Então esse texto foi um texto que levantou o irmão Reagan. Ele estava com uma enfermidade incurável e o resto da vida ia passar na cama. E ele leu esse versículo e fez com que ele saísse da cama e começou a andar e foi curado. Deus levantou ele num chamado,
fez a escola Rema Bíblica lá no Rio, nos Estados Unidos, nosso apóstolo Buddy estudou, veio para o Brasil e por causa disso nós somos alcançados. Amém? O versículo 23, Marcos 11, diz assim: porque em verdade vos digo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Olha que interessante, não é o que a Bíblia diz, é o que eu disser com a minha boca, e eu crer no coração. Eu tenho que crer o que eu estou falando, não é o que a Bíblia diz. Agora, claro que eu não vou dizer, vou estar com raiva de alguém, eu estou crendo, em nome de Jesus, aquela pessoa vai quebrar a perna, a pessoa vai quebrar a perna, aí você está sendo um feiticeiro, e a Bíblia diz que os feiticeiros não herdarão o reino de Deus. Agora, se eu vejo uma circunstância, qual é este monte que está diante de você? Vamos lá, é o medo, é a dificuldade financeira, é a dificuldade que você tem de relacionamento, é uma dificuldade que você tem de não avançar no chamado. Então você pode pegar esse versículo, um exemplo, esse é um exemplo, tá bom, pessoal? Eu posso pegar aqui, porque em verdade eu vou dizer, eu vou pegar aqui o versículo, circunstância financeira, ergue-te, lança-te do mar, eu não vou duvidar no meu coração, mas eu vou crer no que eu estou dizendo, e assim será. É dessa forma. Por que eu estou dizendo isso? Porque a Bíblia diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu tenho um respaldo bíblico. Amém? Você não vai usar esse versículo para trazer maldição para ninguém, porque Deus vai te julgar. Amém? A sua boca, ela tem que sair palavras de vida ou de morte. É melhor usar a palavra para usar para a vida, e como o Dan falou no domingo passado, essa usa para a questão da morte, na questão da maldição, em doença. Como é a morte? É dizer, morra? Não. Em nome de Jesus você é sarado e curado. E essa doença ela vai perecer. É dessa forma que você tem que falar. Amém? O versículo 24 diz assim: por isso vos digo, isso era Jesus falando, que tudo quanto pedirdes e credes que recebereis, e será assim convosco. Então nós temos que crer o que nós estamos pedindo ao Senhor. Nós temos que ter que crer naquilo que a Bíblia diz. Nós precisamos falar. Então é crendo e falando. Diga, crendo e falando. Diga mais convicto, crendo e falando. Você precisa crer e você precisa falar. Então o que é que está na sua vida que você precisa crer, e além disso você precisa falar? O que está acontecendo que é difícil? Eu vou dizer, vem coisas para mim, pessoalmente, vem coisas para minha esposa, nós dois juntos, e vem coisas para minha família, que eu preciso crer e preciso falar. Na sua vida também é assim? Então pega versículos e pega e fala em cima, porque Deus não quer derrota aqui para ninguém. Deus não tem uma vida de derrota. A vida de fé não é uma vida sofrida. Amém? Você pode repetir isso comigo, isso é forte. Uma vida de fé não é uma vida sofrida, que nunca vai acontecer. Meu Deus, eu estou com fé, eu estou vendo você com fé, está com tristeza. A fé é, se eu estou crendo, se é uma fé, se a fé é a certeza do que eu já tenho, eu sei que eu vou receber, e a convicção de fato que não veio, o primeiro sinal é a alegria. Amém? É a alegria. E você tem que estar alegre porque você tem fé. Você tem uma medida, você está escutando a palavra, você pega um versículo, o primeiro sintoma de uma pessoa com fé é a alegria. Amém? Aleluia. Diga um aleluia para você se animar. Amém? Então, irmãos, para encerrar, eu queria fazer só a diferença entre fé e esperança. Fé você já sabe que é. Quem sabe o que é fé aqui? Pode repetir. É a certeza e a convicção de fato que não vemos. O que é que você está crendo que você não está vendo? Você precisa declarar a palavra e ficar alegre. A esperança é uma coisa que ainda vai acontecer. Aí você pode estar perguntando, mas a fé é uma coisa que vai vir, mesmo eu não estar vendo? Mas esperança é quando você bota o si. Se Deus quiser, Deus quer que você seja abençoado. Então você age à altura. Né? Está tão difícil. Se Deus quiser, eu vou arrumar um emprego. Não, Deus quer que você arrume um emprego. Deus não quer ninguém desempregado. Estuda. Se aquela área não deu certo, estuda outra, olha na internet.
e vai estudando, vai aprendendo e vai conseguindo. Um dia eu vou entrar no chamado, um dia Deus vai me chamar. Se prepara. Estou me preparando, eu estou lendo a Bíblia, eu vou me preparar para entrar no chamado, eu vou falar com as pessoas, eu vou evangelizar onde eu estiver. Você vai começando o chamado dessa forma. Ninguém começa um chamado com 10 mil pessoas, é impossível isso. Você vai ser jogado para um campo sem experiência. Deus não é menino, Deus é responsável pela sua vida. Então vai começando devagarzinho. Você já pensou, desculpa, se a gente abrisse aqui a igreja e tivesse 1000 pessoas, como é que seria? Eu quero falar com você, eu não ia aguentar nem. A gente não tinha nenhuma caixa de som quando a gente chegou aqui. E um dia a gente orou, declarou aqui e começou a chegar caixa de som, chegou o microfone, tem guitarra ali que está emprestada, violão, né? Tem teclado, vai chegar a bateria aqui, amém? Vai chegar mais músicos, né? Pessoas preparadas para ministrar louvor aqui com unção, para que a gente possa ter um ambiente favorável, uma atmosfera boa para a gente receber a palavra. Amém? Então, a fé é uma forma de vida e eu quero que a gente, eu vou falar sete passos para uma fé bem sucedida, para quem você quiser anotar. Se você quiser anotar também, né? E a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. E eu quero que você abra lá em Abacuque, capítulo 2. Abre lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Então, Deus quer que nós vivamos pela fé. E esse viver pela fé, ele tinha uma conotação ela tinha uma conotação distorcida, né? O viver pela fé, eu vou deixar meu trabalho e vou viver só em casa, lendo a Bíblia, né? E vivendo da Bíblia, né? Eu sou uma pessoa piedosa porque eu vivo pela fé. Isso tem nada a ver. Você aí está trazendo maldição até para sua casa. Um homem que não trabalha dentro de casa e vive pela fé, está errado, porque Deus levantou um homem para trabalhar, né? Isso é exercer também fé, tá bom? Esse viver pela fé é vivendo o que a Bíblia diz. Você trabalha, está lá trabalhando, está vivendo pela fé, vem alguém lhe chateia no trabalho, você exerce a fé para viver em amor, e é essa maneira que Deus tem para viver pela fé. Então lá em Abacuque capítulo 2, só um minutinho que eu vou abrir aqui, irmãos. Capítulo 2, versículo 4. Diz assim: Eis não, ele está errado aqui. Romanos 1,17. Perdão, irmãos. Você vai agir em fé para me perdoar também? Romanos 1,17. Vou ler, tá bom? Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Quem é justo aqui? Então você deve viver pela fé. É como a Bíblia diz, nós precisamos viver pela fé na Bíblia. Não é a viver a fé em casa, sem fazer nada, ou sempre crer que vai vir alguma coisa sem você fazer nenhuma atitude. Nós precisamos fazer primeiro o que a Bíblia diz. A fé, ela tem um inimigo, que é a dúvida. A dúvida é o inimigo. Então, quando a gente duvida, esse é o inimigo da fé. Eu estou crendo, aleluia, e declara a palavra. Aí, meu Deus, será que vai acontecer mesmo? Aí, vai ao contrário. A fé, ela é convicta, ela passa por cima disso. Amém? Se você quiser anotar, eu vou deixar na descrição do YouTube 7 passos para uma fé bem sucedida.
Você deve conhecer a integridade da palavra de Deus, porque conhecendo a integridade você sabe aplicar os versículos. 2. Conhecer a realidade da sua redenção em Cristo. Por quê? Deus lhe tirou do pecado e colocou você no reino do Filho do seu amor. Então você precisa entender isso, que hoje você tem uma nova salvação. No 3, conhecer a realidade da nova criação. O 4, a realidade da nossa justiça em Cristo. Deus lhe justificou, você é justo. Entender a realidade da habitação do Espírito Santo em você. Conhecer a realidade da nossa comunhão com o Pai. Conhecer a autoridade do nome de Jesus. E isso vai fazer com que a sua fé ela seja bem sucedida. Amém? Antes da gente ficar em pé, eu queria que você ficasse de pé, eu queria que a gente declarasse 3 palavras comigo. Você pode ficar de pé, por favor? Eu queria que você declarasse comigo assim: a fé vem pelo ouvir, permanece pelo meditar e cresce pelo praticar.